SEMEAD Tour, uma visitação ao vivo pelo SEMEAD. Muito bem, vamos sapear o que está olhando, o que está acontecendo no SEMEAD, já nesse crepúsculo do SEMEAD. Minha cara Paula, tá certo? Mas ainda dá tempo de dar uma olhadinha, apreciar um pouquinho, tá certo? O que tem aí das sessões, o que você separou para a gente ver? Isso mesmo, professor. Estou acompanhando aqui as últimas sessões de apresentação de trabalhos e agora eu estou na área de estudos organizacionais. Vamos dar uma olhada lá, o que está acontecendo. Vamos ver. Se relaciona a visão baseada em recursos e capacidades dinâmicas, modelo de aceitação da tecnologia, tanto TAM como TAM 2, teoria do comportamento planejado, TPB, teoria das trocas sociais, teoria social cognitiva, teoria da ação racional e gestão do conhecimento. Uma outra característica é que nos modelos o compartilhamento de conhecimento ele emergiu tanto como variável dependente, como independente moderadora ou até como uma das fases e processos ou fenômenos dentro de um contexto de trabalho. Então, os resultados indicaram os seguintes achados. Primeiro, foram identificadas novas classificações em relação ao tipo de conhecimento a ser compartilhado. Usualmente, na maioria das pesquisas, é utilizada a diferenciação entre conhecimento tácito e explícito. Algumas pesquisas, entretanto, trouxeram outras classificações em relação ao tipo de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento explotativo e exploratório e o conhecimento implícito processual e de experiências. Uma outra característica dos estudos é em relação às barreiras e motivadores aos compartilhamentos de conhecimento. Então, as principais barreiras apontadas nos modelos e nos trabalhos foram falta de tempo, sobrecarga de atividades, comunicação, falta de linguagem, manutenção de poder e status, diferenças culturais, ausência de estruturas físicas e materiais. Enquanto isso, alguns principais motivadores, ou seja, fatores que facilitam o compartilhamento de conhecimento organizacional, estão relacionados à confiança, compromisso e prazer em ajudar, normas institucionais, benefícios pessoais, apoio organizacional e clima de participação. Uma outra característica que foi estudada dentro dos modelos foi o tipo de aplicação do compartilhamento de conhecimento, ou seja, de que forma ele acontece, em que ambiente e através de quais ferramentas. Então, foram pontuados principalmente comunidades de prática, reuniões, rodízios de funções, seminários, oficinas, manuais e normas de procedimentos internos, programas de treinamento, entre outras diversas aplicações. Outro achado diz respeito aos atores envolvidos nesse processo do compartilhamento. Então, a maioria dos artigos faz menção a essas duas figuras. Primeiro, a fonte, né, do conhecimento, é aquele indivíduo que detém o conhecimento a ser compartilhado e detém também a vontade e o desejo de compartilhar aquele conhecimento. O outro sujeito é o receptor, é quem tem a demanda e a expectativa de obter determinado conhecimento. A organização aqui, ela aparece enquanto um suporte. O papel dela é de dar condições para que essa interação entre fonte e receptor do conhecimento aconteça. Então, em resumo, o compartilhamento de conhecimento ele tem evoluído como um tema vivo e dinâmico. Por quê? Primeiro que as ferramentas e as relações e configurações de trabalho, elas seguem em transformação, e com isso influenciam o próprio fenômeno do compartilhamento de conhecimento, demandando a constante revisão dos modelos. Ou seja, os modelos eles são utilizados enquanto eles satisfazem a uma certa realidade, enquanto eles refletem uma certa realidade. No caso do compartilhamento de conhecimento, a realidade em que isso acontece tem se transformado muito nos últimos anos. Então, se tem visto dentro dos modelos que foram estudados, a inclusão de variáveis que não existiam antigamente, como, por exemplo, a influência das redes sociais no processo de compartilhamento de conhecimento. Foram identificadas algumas lacunas em relação às abordagens do compartilhamento de conhecimento. Uma delas é a doação e... Bom, gente, esse está sendo as apresentações de trabalho de estudos organizacionais, mas temos todas as áreas acontecendo apresentações agora, então deem uma olhada lá na programação do SEMEAD Online e entrem no link das áreas de vocês.